Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite para todos. A gente vai fazer uma série de lives de uma jornada que a gente chama de Jornada Descomplica o Seguro, em que nós vamos estar falando novidades, curiosidades, temas, produtos nesse mercado, tá? E o intuito aqui é realmente a gente conseguir trazer informações do mercado para aqueles que têm dificuldade em contratar o melhor seguro, né? Por conta de não saber tudo. A gente se depara muito com isso, né? Com pessoas que vêm e, apesar de terem muitas pessoas que já conhecem sobre o mercado, tem muitas que não conhecem. Então, o intuito dessa live é justamente para explicar a quem, né, realmente não conhece muito do mercado de seguros, algumas curiosidades e conseguir discernir qual seguro contratar, né? Qual o melhor se adequa a ele e tudo mais, tá bom? E essas lives, elas vão ser assim, elas vão ser muito assim como se fosse um bate-papo entre amigos. Eu vou estar aqui chamando a Elisa e a Thalita, que trabalham aqui comigo com a Premier, tá? E a gente vai estar falando sobre esse tema. Por que o seguro alto varia de pessoa para pessoa? Então, deixa aqui colocar elas aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá aguardando elas entrarem e a gente já começa a descomplicar o seguro alto aí, né? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Eu não me apresentei, meu nome é Ricardo, eu sou da Premier Security, corretora de seguros, e estão aí as meninas que trabalham conosco também. Então, por favor, queiram se apresentar aí para a galera aí que está entrando. E, aliás, boa noite para todo mundo que está entrando aí, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Thalita. Meu nome é Elisa Sarrara e faço parte da equipe. Então, hoje a gente vai fazer essa nossa primeira live. Isso. Espero que vocês gostem, né? Desculpa qualquer falha, porque é a primeira, né? Afinal de contas, a gente ainda que está vai acostumado. ter, com certeza, né? Mas tudo bem. Mas estamos aí. Passem as suas dúvidas. Eu tô vendo aqui a Ângela, né? A Ângela tá entrando aí. Ângela, quanto tempo, né? A Ângela foi nossa colaboradora longa data aí. Satisfação vê-la aí. O Wendel também acho que eu vi. Bacana. Legal. E a Boa noite, Thalita? Ricardo. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu faço minhas palavras que a Elisa disse. Nós viemos aí nessa jornada para tirar as dúvidas, curiosidades que vocês têm de seguro e às vezes não tem nem para quem perguntar. Então, a gente veio de forma descomplicada trazer essas informações. Então, fiquem à vontade aí também a fazer esses questionamentos. Que legal. Então, gente, basicamente é o seguinte. Aliás, eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Então tá. Desculpa, gente. Marinheiro de primeira viagem aqui tem dessas, tá? Bom, o fato é, o preço da maioria dos seguros sempre está atrelado ao risco que aquela pessoa representa, aquele seguro representa para a companhia. Então, por exemplo, ela analisa um determinado perfil de pessoa que, de repente, ela entende que tem um risco maior de colidir o veículo, de ter o veículo roubado, algo do gênero. Então, automaticamente, isso faz com que o preço encareça, ou, em alguns casos, até, né, fique mais barato. Então, a gente vê muito caso assim, puxa vida, eu tenho o mesmo carro que meu vizinho aqui, né? E por que eu pago tão mais caro no seguro do que o meu vizinho? Então, são N fatores, né? E a gente vai estar falando aí
cada um, né? Cada fator. Então, assim, ó, vamos começar aí com a Thalita. Thalita, por que de repente um jovem de 20 anos e um homem de 35, né, tem valores tão diferentes de seguro? Às vezes, levando-se em conta que o jovem, né, de 18, 20 anos tende a pagar mais caro que o homem de 35, por exemplo. Pode explicar aí para o pessoal? Claro, essa dúvida é bem pertinente, é como você falou. Usando esse exemplo de um jovem de 20 anos, que, assim, estatisticamente é considerado que ele tem mais probabilidade de correr mais, ele é mais ousado, ele sai mais, então ele vai mais para balada, ele bebe mais. E isso a gente não está falando assim, baseado em estatística, né? O que a estatística diz. A seguradora leva em consideração o que a estatística diz. Então, um jovem de 20 anos, comparado ao de 35 anos, ele tem muito mais probabilidade de risco, porque ele está mais exposto a isso, do que o de 35, que normalmente tem uma família, que está com uma criança no carro, então que acaba tendo, né, não tendo tantos eventos que nem esse de 20 anos. Tá. Em resumo, um jovem, ele se expõe mais a riscos do que um homem de 35 anos. Exato. Perfeito. Legal. E Elisa, por que normalmente a mulher paga mais barato do seguro do que um homem? Então, Ricardo, vai assim de acordo também com o estudo, com as estatísticas das seguradoras, onde mostra que o hábito de condução, né, da mulher é um pouco diferente do homem também, né? Então, geralmente, ela é mais cuidadosa, né, ao conduzir o veículo. Ela, na maioria das vezes, não é tão ousada em pegar a velocidade, né, em andar muito rápido. Pode ser que ela esteja acompanhada com filhos, crianças, idosos. Então, estatisticamente falando, né, como você falou, o fator de risco que a seguradora analisa é aquela questão. A mulher, ela tem mais risco ao dirigir um veículo do que um homem ou não? Então, ela vai jogando para a continha, né? Até se chegar no valor do seguro, tá? Então, seria por esse motivo, geralmente. Então, mais uma vez, aquela estatística. E, gente, não quer dizer que não existam mulheres que são mais ousadas ao volante. Também não quer dizer que não tenham homens de 35 ou 40 anos que também, né, enfim, não corram, não pisem forte no acelerador, né? Mas estatisticamente falando, né, tem essas características. Então, normalmente a mulher paga mais barato por conta dela ser mais cuidadosa e o jovem ser mais ousado. E vamos continuar. Utilização do veículo, Thalita. Por que o fator utilização do veículo determina? Aí, gente, só uma pausa, Thalita. Quem tiver alguma dúvida aqui, né, aqui na live, pode ir comentando aí. No decorrer dela, a gente vai respondendo, tudo bem? Isso. Tá bom. Thalita, por que... Só um comentário. A Elisa travou. Mas beleza, então, utilização do veículo. Vamos esperar ela voltar? Sim. Você deu uma travadinha aí, Elisa. Tá. Utilização do veículo, Thalita. Porque a utilização também determina o valor do seguro. Sim. Hoje, Ricardo, tem muito utilização como motorista de aplicativo, tem pessoas que usam o veículo para fins comerciais e tem pessoas que usam para o seu uso próprio. Então, isso, cada um tem um fator de risco. Um exemplo, o motorista de aplicativo, ele fica o dia inteiro rodando na cidade, então ele fica mais exposto ao risco do que uma pessoa que não usa para esse fim. Uma pessoa que usa para o fim comercial, ele fica na rua também, trabalhando com o veículo, que também tem esse critério diferente de quem usa só para a família, só para a escola, só para o trabalho. É um risco bem maior do que uma pessoa que usa de forma particular.
Ah, legal. Então tá. E, Elisa, por que que o local que a pessoa mora ou onde ela circula determina também se o seguro vai ficar mais caro, se vai ficar mais barato? Certo. Então, funciona da seguinte forma. Tanto aqui em São Paulo, como em outras cidades, capitais, sempre tem aquela região, aquele bairro, aquela avenida, onde o risco de assalto, né, de furto, é maior do que outros locais, né? Então, esses dados, né, as seguradoras têm acesso a esses dados justamente Boa. para entender onde que o risco é maior, né, de acontecer algum tipo de sinistro ou não, né? Então, isso faz com que as regiões mais, assim, com uma sinistralidade maior, né, tende a ficar mais caro. Eu sei que muita gente aqui talvez se sinta ofendido se eu falar assim, gente, vocês sabem o que é sinistro e sinistralidade? Mas aqui a gente está levando em conta que muita gente não entende nada de seguro, tá? Então, sinistralidade quer dizer quando quando ocorre um fato em que a seguradora vai te indenizar. Então, uma batida é um sinistro, um roubo é um sinistro, né, entre outras coisas, né? Sei lá, o carro pegar uma enchente, para alguns casos, é um sinistro, né? Tem que ver se a seguradora dá cobertura para isso. E entre outras coisas, tá bom? E vamos lá. Histórico de sinistralidade ou, em resumo, uma pessoa que teve o carro, recebeu uma indenização da seguradora há 1 ou 2 anos atrás, por que é que ela tende a pagar mais caro no seguro, né, que uma outra que não teve isso? Aí vocês escolhem quem vai responder. Eu não vou nem falar quem vai responder. Eu posso responder, Thalita, vamos lá. Uhum. Gente, entra também no estudo da seguradora, tá? Ela observou que, estatisticamente falando, aquele carro que já teve um sinistro, ele tem uma probabilidade maior de acabar acontecendo novamente um sinistro com ele. Né? Tá bom. Seja pelo modelo do carro, onde ele circula, o perfil mesmo do motorista, do condutor, enfim. Mas as seguradoras, elas entendem que quando ocorre, né, esse sinistro que o Ricardo explicou para a gente, a tendência é de que possa ocorrer novamente com essa pessoa. Boa, tá? Legal. E eu tô vendo aqui o meu amigo Missal entrando aí. Boa noite, Missal. Boa noite, Missal. Cara, saudade de ti, viu? Satisfação aí ter a sua presença aqui na nossa live, viu? Que é a primeira, tá? É a primeira, então você nos perdoe se tiver muita falha técnica, muita besteira que a gente vai falar, mas enfim, né? A gente se propôs a fazer, então vamos que vamos, né? E, gente, por que alguns modelos de veículo tendem a ter um seguro mais caro que outros modelos? Thalita, pode responder essa? Elisa? Posso sim. Sim, hoje, Ricardo, eles medem o quê? O número de veículos, por exemplo, vou citar um exemplo para ficar mais claro. O Ford Ka. Hoje o Ford Ka é um veículo que a gente vê muito na rua. Muito Ford Ka. Tá bom. Então, o valor do seguro do Ford Ka, ele vai ser diferente de um outro modelo. Porque tem muita comercialização de peça, em desmanche, tem muito número de roubo. Isso tudo é considerado pela seguradora. Tá. Bom, eu vou resumir um pouquinho o que a Thalita falou. Eu acho que tem muito a ver assim. Porque assim, tem um item que influencia muito o fator que faz com que um modelo seja mais caro, que tem um seguro mais caro que o outro. E é justamente o que a gente chama de mercado paralelo de peças. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, um carro
ele tem uma demanda alta por determinadas, por peças, tá? Então, você tem um modelo de carro que tem muito na rua e, obviamente, acaba existindo um mercado paralelo que, infelizmente, ele existe, mas é real, que é o mercado, né, dos desmanches ou peças paralelas que a pessoa vai lá e compra. E tem muito desmanche que realmente trabalha de forma, né, de forma correta. Uhum. Que é justamente pegar aqueles carros que realmente são batidos e tudo mais, vai para um desmanche, aproveita-se as peças boas e são revendidas. Mas dentro de uma legislação, dentro da lei, né? Só que tem aqueles também que infelizmente vão para o outro lado, né, que acaba tendo roubo, furto, justamente para abastecer esse mercado. Então, modelos que normalmente se tem muito na rua são modelos normalmente mais visados por conta justamente do abastecimento de peças para esse mercado, tá bom? Só resumindo. Sim, exatamente. Então, vamos lá. Agora eu vou jogar a pergunta e vocês decidem quem responde, tá bom? Tá, pode ficar tranquilo. Tá bom. Alguns modelos de veículos que possuem um valor de peças de reposição maior. As peças de reposição são bem maiores do que os outros, né? Os outros modelos. Porque tende a ser mais caro. Isso é meio intuitivo, mas é bom alguma de vocês Sim. falar, responder, né? Até para entender, né? Sim, eu vou responder essa. O que acontece? Hoje, aqui no Brasil, é muito comum a gente ter veículos importados. Hoje sim, a gente consegue ver muito isso. Antigamente era mais difícil, mas hoje é muito mais fácil de você ver isso. Tá. Esse veículo, se ele tiver uma colisão, se ele tiver algo do tipo, ele vai precisar trocar essa peça e essa peça vai ter que vir de fora para o Brasil para ser reposta naquele veículo. Esse trâmite, ele é bem alto. Por quê? Você vai ter que contatar de um outro país para trazer para cá, para colocar. Diferente, um exemplo, de um Ford Ka, que ele já tem aqui no Brasil, as peças são aqui. Por mais que o índice dele de roubo seja mais alto, o valor de peças dele comparado ao importado é bem diferente. Tá. Tem também o fator da colisão, tá? Então, eu vou citar um caso até do amigo meu. E Sim. eu lembro que é um carro, já faz um tempinho, já faz alguns aninhos, né? Ele tinha uma picape, é aquela picape chamada Dakota, que era da Dodge. Dodge Dakota. Dodge Dakota. Que era a miniatura da Dodge Ram, né? Era uma picape super, super... Eu achava ela muito bonita, inclusive, né? Um baita carrão. Só que aí teve um momento que ele teve uma colisão frontal. E, nossa, eu quase caí de costas quando ele falou assim, olha, que ele tinha um seguro, obviamente, a franquia do seguro, inclusive franquia, depois a gente vai explicar sobre isso, né, meninas? Vocês me lembrem, tá? Era muito alta, mas por quê? Naquele momento, o valor ele danificou, acho que o para-choque, o farol direito, esquerdo, pisca e alguma coisa a mais lá. E, gente, o valor de reposição dessas peças era quase o preço do carro. Então, é aquilo, né? Os carros, muitas vezes importados, eles vão se desvalorizando conforme o tempo, porém, o valor das peças desses veículos não. Então é onde também, que nem fala, né, mercado paralelo, surge demanda por peças para determinados carros, aumenta-se também o roubo desse veículo. E, consequentemente, o valor do seguro para aquele modelo também sobe. Tá? Então, só para complementar o que a Thalita falou aí. E aí tem um ponto bem interessante, aí vocês veem também. Por que veículos de leilão
são mais caros, o seguro, ou algumas seguradoras simplesmente não aceitam? Alguém saberia me falar? Quer que eu fale? Aí, Eu vou falar, Ricardo, aí se você tá quiser bom, complementar alguma coisa, tá fica à vontade, perfeito. tá? Bora. No caso, ele tende o mesmo raciocínio do caso da sinistralidade, tá? Então, nas seguradoras, eles viram que os veículos que são de leilão, geralmente eles são recuperados de colisão ou de questões financeiras, né? Mas a tendência desses veículos que são salvados, como são chamados, né? De ocorrer o sinistro novamente também é grande, né? Então, por isso, eles acabam ou aceitando, algumas até aceitam, né? Dependendo do fator que levou o veículo ao leilão, porém, algumas nem chegam a aceitar, tá? Então, aí teria que ver na hora de se realizar uma cotação, por exemplo. Gente, é bem interessante essa questão, porque assim, teve uma época que eu prestava serviço para uma grande seguradora, tá? E nessa época, eu cheguei a conversar com algumas pessoas justamente do departamento de sinistro dessa seguradora. E eu questionava muito por que o valor do seguro de um carro de leilão, e muitas vezes o carro que era adquirido num leilão não era um carro, às vezes não era nem recuperado de roubo furto, às vezes não era nem... Era um carro, simplesmente, às vezes, de financeira, que a pessoa não conseguiu pagar, foi leiloado, a pessoa foi lá e adquiriu. Resposta da pessoa, dessa pessoa que trabalha, ou trabalhava, não sei se ainda trabalha, nessa grande seguradora. Olha, estatisticamente falando, veículos que já foram leiloados tendem a ter mais propensão a outro sinistro, a nova indenização. Sim. E não existe uma explicação lógica para isso, tá? Simplesmente é. Então, eu vou fazer uma analogia com relação a isso, justamente por conta de... o mercado de ações, teve uma época atrás que eu estudei muito o mercado de ações. E muitas vezes a ação de uma empresa subia ou caía. E eu perguntei para a pessoa que estava me dando o curso por que aquilo acontecia. Ele falou, eu não sei. E para mim não me interessa saber. Eu só sei que existem oscilações e eu sei que quando esse padrão acontece, muitas vezes vai acontecer de novo, né? Então, às vezes, a gente não tem a explicação por que um determinado local, bairro, tem mais roubo. Simplesmente a gente sabe, ou as seguradoras, no caso, sabem, que isso acontece. E é isso que determina o valor. Olha, em tal bairro, em tal lugar, né? E muitas vezes é feito, sim, um estudo para identificar a causa, algumas vezes não. Algumas vezes eles não conseguem identificar a causa. Então, uma vez um cliente me questionou, mas por que isso? Eu falei, olha, ele até me brincou comigo, foi até um pouco sarcástico no caso. Ele falou assim, então será que é a lei da Zika? Quer dizer, um carro que já aconteceu e isso vai acontecer de novo? Eu falei, olha, de verdade eu não sei se é a lei da Zika ou se pessoas que compram carro de leilão é que não tem um perfil favorável. Eu só sei que as seguradoras identificam que isso acontece, ou seja, que carros que são comprados de leilão, a probabilidade de dar um novo sinistro é muito alta, tá bom? Sim. Então vamos lá. Se vocês também quiserem complementar alguma coisa, tá? Vocês fiquem à vontade. E a galera que está nos assistindo, por favor, comentem, perguntem se vocês tiverem alguma dúvida. Tranquilo? No caso, Ricardo, só complementando, é como você disse, a seguradora, ela faz o estudo, ela faz a análise e ela observa a tendência, né? Às vezes ela não tem um X, assim, a resposta
né, É. correta, é por conta disso. Mas ela Sim. verifica que o estudo leva a crer que Aham. determinada região ou bairro, enfim, a tendência de roubo e furto, por exemplo, pode ser Aham. maior. Então, ela Tá bom. aplica isso na hora de Boa. calcular, né, o valor do Tá. seguro. Ô, gente, o Missal tá pedindo para participar aqui. Eu vou colocar ele daí dentro da live, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. Não sei se ainda tá, porque eu só vi agora, né? Ah, tá. Será que ele ainda tá? Bom, Não sei. Deixa eu Missal, eu ver. te coloquei dentro da live. Então você entra aí e fica à vontade. Bom, e continuando, pessoal, quem tiver alguma dúvida, né? Complementando, por favor, coloca aí. E vamos lá. Ó, outra pergunta. Por que veículos blindados, depois de certo tempo, passam também a ficar muito mais caros ou simplesmente não são aceitos? Qual o motivo? Quem gostaria de responder essa pergunta? Pode ser você, Ricardo. Pode ser eu. Você tem, Então, tá Você tem bom. até um exemplo. do amigo, Tá bom, dos tá bom, amigos. tá bom. Gente, veículo blindado é assim. As blindagens, pelo menos ultimamente, elas têm ficado mais... como tudo, né? Elas evoluem, né? Então, o Sim. grande problema da blindagem, até um tempo atrás, era o aumento substancial no peso do veículo, né? Então, você está colocando ali bastante... peraí, só um minuto. Só um minuto. Estou colocando o Missal aí. Vamos ver se ele entra. Bom, o que acontece? Então, esses veículos blindados, eles tendem a danificar peças. Aí. Ô, meu amigo, tudo Boa bem? noite. Boa Quanto noite. Ó, você tempo? pediu para participar, mas eu botei para dentro, cara. Aqui é assim, é papum. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa. jóia, Missal? Quanto tempo, Tudo né? bem? Tá bom. Faz tempo, né? Isso, Verdade. Mas, Missal, as lives que a gente está fazendo aqui na Premiere é isso mesmo, tá? É um negócio mais descontraído, é mais um bate-papo mesmo, né? Inclusive, bom, o Missal, para quem não conhece, ele é um grande amigo nosso, já foi um colaborador. Sim. Ele trabalha hoje na empresa Ituran, né, de rastreamento, e é um brother nosso aí, né? Então, e Missal, você quer falar alguma coisa sobre seguro também, cara, ou não? Você Ou quer pode, ficar só... pode comentar Eu também queria- qualquer eu outro queria- item que a gente Aham. Eu comentou. eu queria tirar dúvida aí Manda, sobre os manda. carros na questão de veículos que são recuperados financeiramente, Tá. né? Sem colisões, sem Sim. danos materiais. Por que que esses carros entram na categoria de carro como se fosse sucateado, né? No exemplo de carros que são recuperados que vai para leilão, são carros que já foram, sei lá, recuperados de colisão, enfim, de algum sinistro que foi causado, né? Por que que esses carros que são só recuperados de financeira entram nesse segmento? Olha, Missal, ultimamente, algumas seguradoras elas já estão começando a aceitar esse tipo de veículo. Então, eles fazem uma análise se é recuperado de uma financeira e tudo mais, né? Eles têm seguradora que já começou a aceitar. Porém, volta aquele raciocínio de antes lá, quando eu comentei, né? Eu estava conversando com aquela pessoa que trabalhava no departamento de sinistro daquela seguradora. Estatisticamente falando, seja por ser... Gente, o que eu vou falar aqui, né, é só meu e é em tom de brincadeira. Mas é aquele negócio, um carro que é comprado de leilão, a sinistralidade estatisticamente aumenta muito. Isso é estatístico da seguradora. Aí você vai me perguntar, qual a causa? E eu volto aquilo a falar. Cara, muitas vezes não se sabe a causa daquilo. Se sabe sim que existe um estudo feito e que pode ser desde o perfil
do comprador de leilão, que talvez seja mais descuidado, não sei, né, o que é. E talvez por conta de, realmente, o carro que foi comprado do leilão, o modelo, assim, eu posso até falar, por isso que eu falei, vou falar mais em tom de brincadeira, mas já existe uma zica ali, sei lá, entendeu? Né? Então, mas isso é comprovado estatisticamente, tá? Que realmente carros comprados de leilão tendem a ter um índice de sinistralidade mais alto do que os demais, tá? Então, é a resposta que eu tenho para você. Não sei se você então, mal foi só para complementar. O mal pagador. Não sei, Missal, não sei, cara. Eu não sei. Eu só vou complementar, Missal, só para você, essa questão das análises, né, dos riscos, esses estudos. Cada companhia de seguro, ela tem os seus critérios, né? A maioria são comuns a todas, né? Só que outras não, e algumas são mais flexíveis e outras não. Então, por isso que algumas, por exemplo, se for recuperar de leilão e for de financeira, elas ainda aceitam, né? Se foi de um sinistro, de um PT, não aceita. Como tem outras que não aceitam nenhum caso, né? Então, isso pode acontecer também, tá? Boa, de boa. Eu quero acrescentar uma coisa, Missal. Boa noite. Boa noite. O que acontece também, às vezes, não é só o veículo. Hoje está mais comum as seguradoras até ter essa aceitação. O que pode acontecer também, às vezes, é o perfil do comprador. Entendeu? Então, além da análise do veículo, quando você vai fazer o seguro, tem análise do perfil do comprador também. Então, às vezes, a recusa não é só por causa que é um veículo recuperado de financeira, às vezes é por causa do perfil do cliente. Então, tudo isso entra em consideração. Legal. Ó, tem um comentário do Beleira 2001. Ó, ele colocou aqui. Grande. Grande Felipe. O Felipe. O Beleira, acredito que por conta de fraudes, pois a pessoa paga mais barato no carro e ficaria fácil receber o valor de tabela em um sinistro possivelmente fraudulento. Olha. Pode ser também. Pode ser, tá? Não é o... Mas aí é que tá. Isso fica atrelado, talvez, ao perfil de quem compra. Lembra que eu falei, né? Então, eu não sei, o perfil de quem compra veículos de leilão que é complicado? Eu não sei. Realmente não tenho essa resposta para dar. A gente só sabe que, estatisticamente falando, é o que eleva o valor, né? Então, entre outras coisas. Tá porque bom? no final das contas, o que vai acontecer? Cada um desses fatores, esses itens que a gente está comentando, e tem muitos mais, tá? Talvez a gente não vá conseguir falar de todos, mas ele é considerado. Então, a seguradora, na hora de calcular o valor do seu seguro, ela vai falar, olha, putz, ele mora numa região que o risco é maior de roubar. Então, vai lá na continha. Ele tem uma idade favorável, já é mais velho, né? Já é casado, então, tanto. E aí isso vai fazendo com que, no final, ela tenha o veredito, né? Então, todos esses fatores desse cliente, né? Se o carro é de leilão, depende de onde ele mora, a idade dele, como ele utiliza, vai fazer com que ela fale, bom, vou aceitar o risco. Então, vou aceitar esse cliente para a carteira da seguradora. Ou não vou, porque o risco aqui está meio perigoso, está meio alto. Então, eu vou recusar. Entendeu? Então, é todo um conjunto, não é um único fator que vai determinar a aceitação ou não do seguro. Legal. Então, recapitulando, blindados, né? Eu até comecei a explicar, mas beleza, vamos retomar aí. Blindado. Por que o blindado é mais caro conforme o tempo vai passando? É justamente aquilo. Blindagem, você coloca um peso considerável no carro, né? Um peso a mais no veículo. E com o tempo, principalmente as peças de suspensão, as peças que apoiam as portas, né? Para quem já entrou num carro blindado, sabe o peso que uma porta tem por causa da espessura do vidro, né? Então, você acaba, sim, tendo um desgaste maior de peças, né?
E conforme o tempo vai passando, uma manutenção no veículo desses vai ficando cada vez mais cara também, né? E com isso você tem o risco da seguradora ter que arcar com uma indenização por questões de uma pequena colisão, mas por conta do desgaste do carro, ter que arcar com prejuízo maior, né? Então, você tem N fatores aí inerentes a isso. E é curioso que o carro blindado hoje, principalmente os antigos, tem se tornado assim uma opção, principalmente para a classe média, média alta, que muitas vezes, né, até em função da violência que a gente vive hoje, né, que é uma realidade nas grandes cidades, então você acaba optando, né? optando por um veículo blindado, semi-usado, né? E quando se depara com o seguro, acaba encarando essa situação de nem toda seguradora aceitar ou ter um valor absurdo aí de aceitação, né? Então, é também um item que faz com que o valor, né, do seguro, da aceitação, aumente bastante, tá? E aí, eu tenho aqui alguns itens a mais, lógico. Conforme eu tinha falado no começo da live, você deixar numa garagem aberta ou fechada, qual o risco maior de sofrer um roubo, né? Então, automaticamente, isso eleva o risco, eleva o valor do seguro também. E também tem a quantidade de coberturas que você contrata, né? Poxa vida, eu quero um guincho que tenha... Ilimitado. Ilimitado, por exemplo. Eu quero ter um raio de, sei lá, 500 quilômetros, 400 quilômetros. A outra oferece um raio de 100 quilômetros. Ou seja, da onde você é guinchado até o local que você quer que leve o veículo, né? Até o local destino, né? Então, entre outras coisas. O Edson Sahara aqui está perguntando como posso diminuir o valor do meu seguro. Olha, tem várias formas, né? Alguém quer responder essa pergunta? Eu não posso. Você não pode, tá bom. Não, então vamos lá. Bom, primeiro, você diminui o valor do seu seguro? Bom, você não tem como mudar de idade. Você não tem como mudar, até tem como mudar de sexo, tá? Mas não é o caso. Mas assim, você pode fazer uma análise de modelo de veículos. Então você tem modelos mais caros e outros mais baratos. Você tem como mudar a forma como você utiliza o veículo, né? Ou não, tá? Mas como eu havia falado, se você utiliza o veículo menos, ou seja, se você circula menos, você tende a ter um valor menor de seguro, porque o seu risco diminui, tá? Então, entre outras coisas, tá? Aí vai de companhia, vai de cobertura. Se você contrata menos coberturas também, você tem um valor de seguro. Uma redução, né? Uma redução, né? Entre outras coisas, tá? Não sei se eu respondi tudo, mas se as meninas tiverem algo mais, né, para acrescentar, por favor, tá bom? Sim, só levando em consideração que as informações passadas para fazer a adesão do seguro têm que ser verídicas. Não adianta você fazer aplicativo e colocar como uso particular, porque vai ficar mais barato. Não adianta agir dessa forma. O CEP também envolve muito, né? O CEP, sem dúvida, sem dúvida. Aí entra naquela questão, localidade, né? Então, já existem algumas localidades mapeadas nas grandes cidades que tem, a seguradora sabe que ali tem um risco maior, por exemplo, de roubo, né? Do que outras localidades. E assim vai, né? Então, se a pessoa costuma circular naquela região, começa a ter problema, né? E até para complementar o que a Thalita falou, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam colocando outros dados no perfil para ver se diminui o valor do seguro. Fica mais barato.
O fato é que, dependendo do caso, né, algumas seguradoras fazem isso, elas pegam algumas amostragens, se ela verifica que aquele sinistro está muito fora do padrão, entra uma investigação. E se, de repente, aquela investigação provar que você adulterou os dados do perfil, Isso, você não vai receber a indenização do seguro. isso mesmo. Exatamente. Então, até a gente fala, né? Muitas vezes o seguro, eu ouço muito falar isso, o seguro é caro até a primeira indenização que você recebe, né? Então, Verdade. enquanto você não precisa do seguro, pô, é uma despesa que eu pago e não uso. E graças a Deus que você não usa, né? Uhum. Porque o dia que você usar, você dá graças a Deus que você tem o seguro, ou teve o seguro, enfim. Sim. Né? Então, o fato é que às vezes, para economizar alguns, talvez centenas, dezenas de reais, ou até milhares de reais, às vezes você você acaba não tendo a indenização por conta disso, por causa dessa economia. Então eu digo que é uma economia de certa forma burra, tá? Vale a pena, o seguro morreu de velho, né, Beleira? É isso aí. O seguro morreu de velho, é verdade. Então é por essas e por outras que não acho que vale a pena, tá? Não vale a pena. Normalmente você está aí correndo risco desnecessário. E o seguro é justamente para minimizar o risco. Eu acho que não tem muito sentido, tá? E só para complementar, Ricardo, sim, às vezes tem alguns dados de perfil que a pessoa vai querer alterar, né, a informação para ver se fica mais barato, mas muitas vezes não dá tanta diferença assim, entendeu? Então, é o que a gente fala, é uma economia burra, né? A pessoa fala, não, eu vou pôr no nome da minha esposa, né, para ver se fica mais barato, etc e tal. Mas quando a gente pega e calcula nos dois, né, CPFs, o valor, tudo bem, pode até dar uma diferença, mas não justifica esse risco de você não receber porque você está respondendo o perfil de forma errada, né? Você está mentindo. Eu acho que também, geralmente, quando tem menores de idade na residência, também se implica muito, né, no custo, né, final. Ou não? Não é menor de idade, mas é aquela idade de maior risco. Maior risco. 18 maior risco. E 20 e poucos anos. 25, Algumas 26 seguradoras é anos. 24, outros é 26 anos, né? Tá. Aquele lance do jovem, né? O jovem que sai mais, que tende a beber mais, que tende a correr mais, né? Tem a pergunta do Edson Sahara. A potência do automóvel influencia no valor do seguro? Alguém quer responder essa pergunta? Potência do automóvel? Sei. Não sei, eu acredito que não. Assim, vai depender mais do modelo mesmo, né? Do veículo, né? Então, aí eu vou falar para você, Lisa. Sabe por que influencia? A potência influencia sim. Por quê? Da velocidade do risco? Tem a velocidade, mas tem também um outro fator. Veículos, vamos dizer assim, você tem um modelo de veículo, tá? Para o mercado paralelo, qual o veículo que é mais valioso? Aquele que tem menos acessórios ou aquele que tem mais acessórios? Por exemplo, você pega lá um modelo de um veículo que tem um modelo de motor aspirado não, motor, sei lá, normal. Tem aí, muito que é turbo também, né, hoje. E o outro de turbo. Bom, se o motor de turbo é mais, o motor né, turbo é mais desejado, então automaticamente você tem mais procura por aquele. Então tende a ser mais visado para roubo também. A gente Tudo tem bem? um grande exemplo disso, Ricardo, no Up, que ele não é um carro, né, que assim... tem o TSI, né? Tem um TSI. Mas eles têm... Aliás, um carro anda esperto. Eu pegar um Up desse, nossa senhora, me assustei. O carro anda TSI é muito. o queridinho. TSI é o queridinho
da galera. Isso mesmo. Ó, Exatamente. beleza, tem o Corsa 1.8, substituir o adesivo por VHC para chamar menos atenção. Perfeito. É isso aí. Ou seja, o carro mais potente, ele tende a ser mais visado. Sim. É uma realidade, tá, gente? Então, faz muito sentido, boa sim. sacada. O motor mais potente tende, assim, a encarecer o seguro. Bom, né? Então, vamos lá. Tem algumas considerações. Nossa, o tempo passa rápido, né? Passou Quando a gente mesmo. faz a live. Assim, Verdade. é que eu falei, é um bate-papo e é essa a Sim. intenção mesmo. A gente Eu agradeço aí a papo. Foi legal Ô, o amigo Missal, Missão aí. a gente teve a presença aí do nosso amigo Missal, Opa, né? Ajudou a com descontrair certeza, também. com certeza, né? E, gente, assim, algumas considerações, né? Seguro, você, na contratação, dicas, você precisa ver primeiro qual a sua prioridade. Então, assim, muitos vão falar, a minha prioridade, de repente, é eu contratar o seguro e não ter dor de cabeça nenhuma, independente do valor que eu vou pagar. Então, tem pessoas que pensam assim. Para ela, o importante é ficar tranquila. Então, qualquer coisa que aconteça com o carro, ela quer a tranquilidade, independente do preço. Esse é um fator. Segundo fator, bom, eu preciso ter uma cobertura no veículo, principalmente roubo, é um negócio bem complicado. Porque, vamos supor, uma colisão, você ainda tem o bem. Pode ser que esteja bem danificado, pode ser que esteja pouco danificado, mas você tem lá o carro, você consegue lá fazer a manutenção e, enfim, e segue a vida. Agora, o roubo, você acabou. Você não tem mais o bem, né? Então, muitas vezes, se o seu problema está mais vinculado com o orçamento, então você precisa escolher quais coberturas são imprescindíveis para você. Então, para aquele, por exemplo, que trabalha como motorista de aplicativo, por exemplo, o que é pior, né? Eu não tenho um orçamento para fazer um seguro X tudo, né? O completo, o que tem todas as coberturas. Então, escolha um que pelo menos contemple a pior situação, que de repente é o roubo. E tem, acho que, olha, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que para você trabalhar aí para alguns aplicativos, você também tem que ter aquele app que é de acidentes pessoais, né? Que cobre acidentes pessoais passageiros. Isso. É obrigatório. É obrigatório, né? E eu não sei se ele contrata a parte ou se contrata pelo próprio aplicativo, enfim. Mas é isso, você tem que ver qual é a prioridade. Então, de repente, a prioridade... Oi? Inclusive, não te cortando, mas já cortando, saiu as modalidades de seguros para um dia só. Um exemplo, você vai fazer uma viagem. Sim, né? tem também. Então, Estão se reinventando. E, gente, tem muita novidade surgindo no mercado, tá? E acho que isso é geral em qualquer mercado, né? A própria tecnologia tem entrado muito em qualquer área. E o mercado de seguros também não é diferente, né? Então, enfim, determine qual é a prioridade que você, né, que você tem. Se é cobertura, se é valor, se tem algumas coberturas que você não abre mão, ao passo de outras que você não tem tanto assim, né? De repente você tem um veículo lá que você tem, sei lá, você tem 20 anos de carteira e nunca bateu, por exemplo, né? Não estou dizendo para você, contrata um sem nunca bater, mas pelo menos, sabe, a gente induz a pensar que você é um motorista cuidadoso. E se o problema é orçamento, de repente, né? Coloca de fora a colisão, se for o caso, tá? Enfim, aí cada um tem que ver quais são as prioridades. O corretor de seguros, ele na verdade ele tem aquela missão que não é só vender seguros, mas ele precisa identificar quais as necessidades reais do cliente dele, né? Então, o corretor de seguros, eles vai ter esse discernimento de chegar e conseguir
te mostrar a melhor opção. É a dica que eu dou. E, de fato, assim, complementando, se alguém aqui tiver algo também para falar a mais, Elisa, Thalita, ou o próprio Missal, que está aí também, né? Já está aí no meio, quiser complementar, por favor. Tá. Eu vou complementar, assim, como o Ricardo falou. Gente, hoje, o mercado de seguros, ele tem N tipos de seguros, né? N tipos de coberturas. Não é só um padrãozinho que é só daquele jeito ou do outro. Então, assim, por isso é importante que você não precisa virar um expert em seguro, mas não, tenta entender o que é importante para você, né? Porque assim vai ficar mais fácil na hora de você tirar as dúvidas, né? Na hora de fazer uma contratação. Então, o consultor vai conseguir te ajudar a escolher, fazer a melhor escolha para você, né? Para sua necessidade, né? Então, por isso a importância de você, pelo menos, ter ideia do que você precisa, né, ter, né, em termos de seguro de automóvel, no caso aqui que a gente está comentando, tá? É isso aí. Então, a minha dica seria essa. E o Edson Sahara, de novo, perguntando até quantos anos de idade o automóvel pode fazer o seguro? Olha, até um tempo atrás, a maioria das seguradoras, ela tinha uma aceitação de até 20 anos. Tá? Aí, por que isso acontece? Alguns modelos que são descontinuados, eles têm um sério problema de se encontrar peças de reposição no mercado. E, como tudo no mercado, o que é escasso tende a ser mais caro. Tá? Então, eu sei que existe uma... Ai, gente, não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas é algo assim. É algo mais ou menos assim. A montadora, ela tem a obrigação de fabricar peças durante X tempo. Tanto é que, 10 recentemente... anos. Quanto? 10. É isso mesmo? 10 anos? 10 anos. Tá bom. Tanto é que, então, se você tem uma obrigação da montadora em fabricar as peças de um modelo descontinuado, e esse prazo é de 10 anos, então veículos de 20 anos já começam a ter problema de reposição. E quando começa a ter problema de reposição, as seguradoras começam a torcer o nariz, porque elas são obrigadas, um carro de 20 anos, né, de mais de 20 anos, bateu, então a seguradora ela tem que indenizar, porque afinal de contas esse cara é segurado dela. Sim. Só que aí ela vai em busca das peças de reposição. E as montadoras muitas vezes não estão mais fabricando aquelas peças de modelos descontinuados. E aí, para ela achar no mercado, às vezes o valor se eleva demais. E muitas vezes acaba elevando também o risco, o que faz com que, né, fique inviável. Então, por isso, essa questão do valor da aceitação desses carros, né, acima de 20 anos. Tá bom? Entra a questão da fraude também, né? Começa a entrar esse perfil. Infelizmente. Isso eu conheço bem. Você conhece bem, eu sei. Vamos lá. De causa... gente, a gente tem bastante know-how. Gente, ainda bem que eu avisei que ia ter problema, podia ter problema técnico. Despencou tudo aqui, gente. Despencou tudo. Tem uma pergunta interessante aí do Everton aí sobre por que hoje a maioria das seguradoras não aceitam carros rebaixados. Cara, carro rebaixado. Tudo que mexe com a originalidade do veículo, ele tende a, numa eventual colisão, tende a ter um prejuízo maior, né? Então, quando você tem um carro rebaixado, alguma coisa você está forçando a mais, tá? Então, eu não sou engenheiro, mas eu sei que isso procede, ou seja, se você rebaixa o veículo, você está mudando as características do veículo. Opa. E
algumas peças, seja longarina, seja o que for, e me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Tende a ter um desgaste maior por conta disso. E Sim. automaticamente você agrava o risco. Quando agrava o risco, aumenta o valor. Tá? Eu ia E não é responder só isso também, né, Ricardo? Tem muitos carros hoje rebaixados que até no documento ele já é legalizado como rebaixado. Esse carro, ele tem um valor diferente de tabela do que o mesmo modelo sem ser rebaixado. Quem tem Tá um bom. carro rebaixado, legalizado, se ele bater o carro e eventualmente ele tiver, né, Não o tem. sinistro, ele vai querer receber o valor já Sim. do que ele É pagou isso aí. Sim, sim, de sim. peças. Bom, a senhora está perguntando aqui, qual tipo de cliente é considerado um bom perfil e um perfil ruim, né? Bom, fato é, vamos lá, seguradora. O bom perfil é aquele que representa menor risco. Bom, Sim. tá? Perfil ruim, aquele que apresenta um risco alto. Mas quando você fala de um perfil ruim, tá? Ele engloba pessoas que tiveram histórico de sinistros altos no passado. Ele engloba obviamente, o fraudador, né? O fraudador é um perfil bem ruim. Né? Acho que nenhuma seguradora quer, eu acho. Mas, enfim. Mas você tem também os jovens que realmente, os jovens inconsequentes, né? Aqueles que realmente gostam de adrenalina, gostam de velocidade, gostam de correr, saem muito à noite, participar de racha. Esse é um perfil ruim também. Sim. Né? Então, entre outros, né? Inclusive, Ricardo, até comentando esse fator que você acabou de comentar, tem seguradora que até dá desconto para quem não tem pontuação na carteira ou tem hábitos melhores de direção. Porque então, mostra que o risco é um cara exatamente. cuidadoso. Então, o perfil bom é o cara cuidadoso. É o cara que... Né? Então, esse é um perfil bom, né? Tem outras coisas, né? E, gente, então é isso. E assim, ó, independente, essa foi a nossa primeira live e eu particularmente gostei muito, foi muito bacana, né? Eu espero... Tivemos a surpresa, né, da presença aí do Missal, que foi muito legal. Não foi combinado, né, Missal? Sim, não, foi por acaso. Boa. Não, e eu espero, assim, tá realmente nutrindo as pessoas de informação, porque muitas vezes as pessoas acabam contratando o que não é para elas por não saber, né? Exato. E por detalhes, né? E a minha amiga Keiko aqui está dizendo que chegou atrasada. Não te perdoo, viu? Por que você chegou atrasada? Eu vou falar. Mas tá bom. É brincadeira, Keiko. A Keiko, ela é amiga do coração aí. Mas assim, de qualquer forma, assim, eu acho que quanto mais as pessoas estiverem conscientes, saberem realmente as necessidades, melhores produtos elas vão contratar, não vão gastar desnecessariamente, né? E também, se precisar, ela também vai ter um produto que realmente encaixe nas necessidades que ela precisa. E é isso. Tá? E essa é a missão do corretor de seguros, na minha opinião. Né? Essa é realmente a essência, a missão, né? Não é só vender, mas sim servir ao cliente da melhor maneira possível. Tá? E no mais, gente, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, né? Para quem não nos segue. Toda quinta-feira, impreterivelmente, salvo por força maior, que vai ter que ser uma força muito, muito maior, a gente não vai fazer essa live. Mas tem muita coisa legal que a gente está preparando, né? Tem aí um pessoal, até da própria Ituran, tá, Missal? Que a gente está vendo deles divulgarem ruas de maior risco, horários e tudo mais, que é uma dica legal para o pessoal, né? Para tomar cuidado, aí, principalmente nas grandes cidades, né? Vai ter outros convidados também, até outros que a gente nem vai esperar, como o nosso amigo aqui, né? O Missal, né? E, gente, essa é a nossa principal finalidade aqui, tá bom?
Legal. De No repente eu mais, consigo trazer uma pauta legal e também algum assunto manda, diferenciado. você é bem-vindo, né? Agregar Isso. valores. É Com isso certeza, mesmo. você é bem-vindo. Tá bom? E meninas, vocês têm algumas considerações, agradecimentos e tudo mais para fazer? Sim, pode Sim. falar, Thalita, depois. Lembrando que você que está assistindo, às vezes você não deixou a sua pergunta, pode deixar a sua pergunta aqui no perfil da Premier, pode mandar via DM, que nós vamos procurar responder todas elas e até usar alguma delas como tema para as próximas lives. Ótimo. Perfeito, show de bola, então. Pessoal, eu quero agradecer, tá? A nossa primeira live, a audiência que a gente Aham. teve, ao nosso convidado Opa. Missal, né? Aham. Thalita, Ricardo. E o nosso objetivo, gente, é levar a informação dessa área de seguros da forma mais simples, para que vocês possam entender, né? E compreender como funciona a tal cobertura, o que eu tenho de benefício. Uhum. Então, tudo isso a gente quer levar para vocês, para que vocês façam realmente a melhor escolha, tá? Às vezes escapa algum termo aí do segureza, etc., mas pelo hábito. Mas se vocês ficarem com dúvida, pode perguntar. Pô, não entendi. Eu achei até engraçado o nosso mentor, né, de lives lá, o Shigeu, comentar. Putz, sinistro, ainda bem que o Ricardo explicou, porque para mim, sinistro é aquele cara sinistro. Sinistro é suspense. Então, assim, e faz parte, porque quem não lida no dia a dia com isso, Boa, né, boa. não vai saber, não Ó, vai conhecer. Legal. Né? E eu tô vendo aqui uns amigos lojistas também entrando, o Cláudio, o H-Som, cara. Eu não sei se é o Ricardo ou o Fábio, tá? É um dos dois aí. Boa. Boa noite. Tudo Boa noite aí. Pessoal. E, gente, infelizmente o H-Som entrou, a gente tá encerrando, né? Quem a gente chega atrasado, né? Mas, ó, brincadeira, viu, H-Som? Vocês estão aqui, ó. Meu, gente, e obrigado mesmo pela audiência aí. Foi nossa